pessoal, aqui a gente está fazendo podcast, primeiro programa do podcast Tudo é Roteiro, onde a gente vai falar especificamente sobre roteiros, né, clássicos, de série, de longa, de tudo que vocês podem imaginar, mas sempre focado na estrutura de roteiro. Eu sou Paulo Fontinelli, roteirista, aqui do meu lado. Eu sou René Belmonte, roteirista também. Vamos falar sobre filmes novos, filmes velhos, séries. Na verdade, a gente vai falar o que a gente tiver com vontade de falar. E tem muita coisa que a gente tem vontade de falar sempre, então vai ser fácil. E aqui com a gente, Valentina Buch, nossa convidada deste primeiro programa. Ilustre, honrada por estar estreando junto com vocês. Obrigada pelo convite, gente. Estou muito animada. Além de atriz, ela já fez um monte de coisa. Ela tem o próprio podcast dela. E ela é chata. Ela é chata. E eu falo que ela é chata como o melhor elogio do mundo, porque é uma pessoa que assiste uma coisa e discute, se interessa e vai atrás. E porque esse é o máximo que o René consegue elogiar alguém. Esse é ele sendo muito fofo. Então fala um pouco de você pra gente. Gente, primeiro, obrigada pelo convite, de verdade. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito curiosa para ouvir, inclusive, os próximos episódios que nem existem. Mas, prazer, assim, eu amo falar de roteiro. Eu fiz cinema na PUC. E roteiro era uma das minhas matérias preferidas, assim. Então, hoje a gente vai falar sobre, enfim, né, vamos começar, hoje é o programa piloto, e a gente vai começar falando sobre o assunto que tá, né, todo mundo tá falando, que é a série Adolescência, e focado principalmente no roteiro, né, que somos roteiristas todos, e essa é a grande função desse podcast. Você quer começar ou eu começo? Vou começar falando de você, porque eu não conhecia, enfim, não estava ligando a TV aquela semana passada, e quando foi você que falou de adolescência para mim a primeira vez, e você começou falando justamente dos longos planos sequência, e a minha primeira pergunta foi, mas esse plano sequência é importante para contar essa história, que eu nem sabia sobre o que era, ou se era só um gimmick? Aí naquela noite eu parei para assistir, não consegui parar e vi o plano de todos os planos de sequência, um diferente do outro, e fiquei impressionadíssimo, mas eu fiquei muito mais impressionado com a trama, com a história, com o desenvolvimento. E sim, os planos de sequência são essenciais para essa história ser contada desse jeito. Eu acho que teve uma coisa super inteligente e interessante, principalmente no primeiro episódio, que assim, o personagem que sempre tem um personagem que leva a câmera, né? Na verdade, a câmera tá aqui com nós três, aí alguém sai para pegar um cafezinho, a câmera sai e vai atrás desse personagem que tá pegando um cafezinho. Se a gente for ver isso em relação à direção, ok, é isso, né? Você precisa levar a câmera para algum lugar e tal. Mas o que eu achei super interessante no primeiro episódio, que eu senti até falta até o quarto, né? Até o último, mas que no meio não tem tanto isso, é como eles usaram a geografia do ambiente na estrutura de roteiro. Então, a gente tem, no meu ponto de vista, é um roteiro clássico, né? Os 4 episódios. Você tem a apresentação do conflito no primeiro, você tem meio que o desenvolvimento do conflito no segundo, e o terceiro é a conclusão no quarto. Então, eles pegam uma estrutura clássica de roteiro, e o que eu acho super legal no primeiro episódio é que ele usa esse artifício da geografia para te dar só as informações que ele quer que você saiba. Então, assim, você tá com um personagem que, sei lá, que é o pai do menino. Aí a gente tá tão perdido quanto o pai do menino. Alguém invadiu a casa dele e tal, né? Vamos pensar em estrutura de roteiro. O que teve a introdução? Aí, alguém invadiu a casa dele e tal, não sei o quê. E a gente, como espectador, tá ali. Caramba, alguém invadiu. Menino, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí na hora que você chega na delegacia e que vai ter algum tipo de explicação pra esse pai e pra essa mãe, chega o advogado e te leva pra outro lugar. Aí, quando o advogado tá na parada de interrogatório com os 2 policiais, e aí tem uma frase que eu acho genial no roteiro, que o advogado pergunta pro policial assim, isso é tudo que vocês sabem? E aí o policial fala, não, isso é tudo que a gente vai te dizer. E na verdade ele tá dizendo isso pra gente, né? Isso é um artifício de roteiro. E aí, realmente, o que eu acho super legal no primeiro episódio é isso, é que a câmera vai te tirando dos lugares e o roteiro, com isso, consegue te dar só as informações para você ficar preso até a hora que você vê aquele vídeo final. Eu senti falta disso um pouquinho no segundo e no terceiro episódio. Não sei se vocês também sentiram falta disso. De sentir falta da geografia ser mais bem utilizada para a história. Pra história? Não sei se eu senti muita falta disso, não. Porque isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Não sou tão entendedora de roteiro quanto vocês dois. Mas foi uma coisa que quando eu comecei a assistir, eu também comecei a prestar atenção. O quanto que essa câmera, ela tá ali como uma questão atrativa ou quanto ela realmente está contando a história. E eles ensaiaram muito para gravar essas cenas, porque não tem como você fazer um plano de sequência tão... Parece que
quarto foi o 16º take. Mas antes de gravar 16 takes, você tem que ter meses de ensaio, com toda a equipe, com todos os atores, né? Imagina, chega no finalzinho, alguém erra, você fala, putz. Uma coisa que eu acho super legal, sem querer te interromper, já te interrompendo, mas só pra gente lembrar disso, o foquista deve ter tido o maior salário que eu já vi na minha vida. Nossa! Cara, eu fiquei muito chocado. A equipe toda. No segundo episódio, a coisa deles tirarem, conectar no drone e depois desconectarem e continuar. Essa cena do segundo episódio, eu voltei. Foi uma das poucas que eu voltei. Eu falei, não é possível que não teve um corte aqui. Não é possível que a gente não... É um imã, né? Eles pegam um imã, colam... É um imã. Nossa senhora. Vem 2 caras com a câmera, vem 2 caras com o drone, tudo com uma aí bota um imã embaixo e aí larga no drone. 20 anos mas atrás tem um plano não seria possível, eu né, acho engraçado, porque assim, a gente tem essa tendência, né, de se ligar no macro, no drone, na hora que a câmera sobe e tal. Mas tem uma parada que é super difícil, que é um momento que a câmera tá... Que as crianças estão todas enfileiradas na escola e que a câmera tá com o policial e com aquele professor esquisito, e aí de repente eles passam em frente à câmera e a atenção da gente vai pra menina que depois bate no menino. Aquilo é uma mudança de foco que deve ter uns 4, 5 metros sem mexer a câmera. Não é fácil fazer aquilo. Então, assim, a menina tem que estar na posição certa, a câmera tem que passar mais ou menos no mesmo... Óbvio que eles trabalham com um plano focal maior, né? Não é aquele foco macro que a gente gosta de ver e tal. Mas, cara, é impressionante. Mas então, eu acho que tanto no segundo quanto no terceiro, eu vejo essa câmera e esse roteiro sendo construído e guiando a gente pro que a gente pode ver. Porque, por exemplo, tem a hora no segundo, quando a gente tá na escola, né? Que quando a gente entra... E é muito interessante, né? Você entra na sala, né? Realmente você tá ali, uma mosquinha tensa, vendo tudo que tá acontecendo. E você vê a melhor amiga da vítima com a professora, conversando. E aí, quando a menina sai, eu fiquei com vontade de seguir a menina. Tipo, se eu pudesse escolher, eu teria seguido ela. Eu queria ver o que ela tava pensando, o que ela tava sentindo. Enfim... Mas não é o que eles queriam que a gente visse. E aí eu acho que eles vão guiando pra contar essa história, porque talvez não faça... não faz sentido seguir a menina. Por mais que... Me deu um pouco uma ideia, sabe? Não sei se tem uma peça... Na verdade, ela acabou agora em Nova York, chamada Sleep No More, que é uma peça que acontece em 5 andares de um hotel. Interativa. Você fica onde você quer, você escolhe onde você vai ficar. E você pode ver a peça 1 bilhão de vezes, porque cada vez você vê uma coisa diferente. Me deu um pouquinho isso, que é isso, a gente não pode escolher, no caso. Mas não é uma experiência meio RPG de você estar existe um filme chamado Time Code, você lembra desse filme? Que são acho que é do Mike Neill ou Mike Figg, sei lá. Que ele divide a tela em 4, né? Olha. Não, aí fez isso. Não, acho que não. Tem certeza? Acho que não. Depois a gente vê. Depois a gente dá o nome certinho do diretor. Mas que... E aí a tela o tempo todo dividida em 4 partes. E como que ele chama a tua atenção? Com som. Ele aumenta o som onde ele quer que você olhe. Então, ele vai, aumenta o som, ok, você passa com baixo, mas você está acompanhando. Ele é todo em plano de sequência. Foi feito com uma câmera, na época, porque as câmeras antigas elas só gravavam 12 minutos no máximo. Então, foi feito com uma câmera, acho que uma VX1000, que era a câmera da época que fazia 40, 50 minutos, sei lá, 1 hora de fita. E é isso, são 4 planos sequências que ele vai te levando a acompanhar o que ele quer que você acompanhe com o som. E aí eu acho que o roteiro ele perde um pouco. Então, deixa eu só voltar um pouquinho, que você estava falando da estrutura clássica. Eu nem acho que seja uma estrutura tão clássica assim, por 2 motivos. Primeiro, porque a história muda de foco a cada episódio. Sim. E você tem, o primeiro se passa num momento, o segundo se passa 3 dias depois 4 meses depois 7 meses depois. Mas o primeiro é focado na investigação, na polícia, no processo para chegar nesse menino e chegar no que aconteceu, que é o que está informando a gente. O segundo, ele é totalmente voltado para a escola, para os outros alunos, para as circunstâncias e que isso que aconteceu, como é que isso foi possível, entendendo tanto o lado da menina quanto o lado do menino, das meninas e dos meninos, já que é sobre isso. É no segundo que eles começam a falar do bullying? Tá. O terceiro é essa porrada, porque ele é todo concentrado em uma sala, 2 pessoas conversando. É uma peça muito fechada. É quando a gente finalmente chega nele. De linguagem é o menos cinematográfico. Né? E ao mesmo tempo é o mais porque ele sabe, a câmera o tempo todo sabe onde está, porque não é só a câmera parada. Sim. Desse ponto, acho que é o desafio maior, é manter esses 50 minutos em 2 pessoas com 2 personagens numa mesma sala, conversando. E o quarto
é isso todo em cima da família. Então você estuda, são 4 estudos diferentes. É, e é por isso que a mas câmera o muda. conflito geral é o mesmo, né? Não, é na o mesmo. verdade. Mike Figgins. Mike Mike Figgins, Figgins, tá vendo? isso. Minha memória tá boa, cara. Tá vendo? Não, a minha é uma droga. Só tá piorando. Não, realmente, eu concordo contigo, assim, que na verdade se você analisar um personagem, um episódio separado do outro, você realmente tem quase uma questão psicológica por episódio, né? Mas assim, eu acho que é clássico em relação à estrutura clássica geral, né? Se você parar pra pensar. Porque a gente você já entende no final do primeiro episódio que o menino matou. De uma forma que é super interessante, assim, porque aquela câmera de cima, né? Da câmera de segurança, sem você ver o rosto do menino. Tudo bem que a gente sabe, mas a gente fica lá no fundinho até o último episódio. Eu fiquei. Com a esperança de que não tenha sido ele. Porque ele né? é tão convincente. O menino é ótimo. E a história é feita para te convencer. Ele fala com tanta verdade pro pai, pra mãe, pra todo mundo. Você acredita que ele não sabe o que tá acontecendo? Sim. E porque é muito duro você acreditar. Eu acho que nem menino... ele tá acreditando que foi ele. Ele tá num processo de negação total. É duro você acreditar que um menino de 13 anos assassinou uma menina de 13, né? Um feminicídio apavorante, assim. Então, dessa forma tão agressiva. E então, eu fiquei na expectativa até o final mesmo, assim. 95% eu sabia que tinha sido ele. Não tinha como não ser. Porque não sei, eu acho que não seria interessante não ser ele, se a gente for pensar em roteiro. Não sei. É porque a história não era sobre isso, não é sobre não é sobre Exatamente. isso. Eu acho que mas não interessante que quando eles estão na... quando ele vai comprar tinta e encontra o vendedor, que é o outro incel, falando, vão descobrir que não foi ele. É o processo de negação coletivo. Não, porque você vê que eles falam que só quem viu o vídeo foi o pai, né? O vídeo não tá público. Não foi pra... Não. Não lembrava disso. O vídeo não tá público. Isso é interessante dos roteiros, na verdade. Ele vai te dando... Ele não valoriza as informações. Ele não valoriza o assassinato. Né? Você não... É uma coisa assim, você viu o assassinato, mas você não realmente viu o assassinato. Mesmo que você volte e vê eu não voltei. Eu vi a série direto, sem parar, sem voltar. Sem, caramba, será que eu ouvi isso? Será que eu não ouvi isso? E aí é isso, assim. Você vai até se você for direto até o 4º episódio ou não simplesmente não voltar, você fica com isso, você fica, pô, será que aquele vídeo era realmente? E o que eu acho genial nessa construção é que o último episódio, quando o pai fala, cara, eu que já passou quase um ano, ou mais de um ano, 7 meses. Não, foram 13 meses. 13 meses. Não, foi 17, não foi? 13? Desde o aniversário dele, né? É você parar e falar assim, você lembra do primeiro episódio, você fala, caraca, mas será que foi mesmo? Porque você lembra daquilo, né? A câmera tá longe, você vê o computador inteiro e você vê um menino, pode ser qualquer menino, todos eles têm o cabelo igual na escola. E você fica naquela, será que foi, será que não foi e tal, não sei o quê. E nem é o importante da história, né? Na verdade, o importante da história não é se ele matou ou não matou. Ele matou desde o início. O que faz um menino de 13 anos chegar a isso? É sobre isso a história. E as consequências disso. As consequências. E a sociedade, como a sociedade está criando esse tipo de... Não esse tipo de pessoa, porque eu não acho que seja ele, mas esse tipo de possibilidade de acontecimento. Sim, uma responsabilidade meio coletiva que a série faz. Não, pra mim, assim, eu vou levantar uma polêmica aqui, mas pra mim o grande vilão da série é o amigo que levou a faca. Por quê? Porque sem a faca não teria acontecido nada. É aquele menino que bota pilha. Sabe aquele menino que bota pilha no bullying? Pra mim esse é o pior. Duvido que você pule. Mas aí eu acho que é individual. Duvido que você pule. Exatamente, entendeu? É aquele garoto que é covarde. E aí ele fica passando a atitude pro outro menino, forçando o outro. Pra mim é um personagem que é... Por isso que o segundo episódio é bom você ir descobrindo. A faca é tua, a menina bate nele. Sim. Eu acho que tem umas questões. Pra mim o grande... Mas você não acha que se ele não tivesse dado a faca naquele dia, isso não teria acontecido em outro momento? Acho que não. Será? Acho que não. Eu acho que não tem como a gente saber. Não tem como saber. E eu acho, então, nesse ponto que eu não acho que tenha um culpado, porque é tudo. São todos esses pequenos elementos. Até a menina, vilão, que evidentemente também não é vilã de nada. Vilão. Sim. Não, a menina não é vilã porque ela faz bullying com o menino. Ninguém. Por mais que ela esteja errada no que ela faz também. Os pais... Não tem herói, não tem vilão. Isso é legal. Uma coisa muito legal foi ficar claro, não foi que o menino foi traumatizado, abusado pelo pai. Isso é ótimo. Isso é ótimo. E ele uma tem... família normal, né? Isso é uma família normal. E eles têm essa conversa. E a irmã é super normal. E é esse o ponto. O pai e a mãe falando, nós fizemos ele, mas nós também fizemos ela. Sim. E olha como ela tá lidando bem com isso. Quer dizer, eles entendem que, por mais que eles tentem pensar... Eles não entendem, né?
o que a gente fez para isso ter acontecido? Eles também não fizeram com ela. Quer dizer, não existe uma responsabilidade Mas direta. é diferente também porque a gente tá falando de diferença de gênero. Então, Sim. eu acho que seria mais fácil comparar se ele tivesse um irmão mais velho e falar assim, a gente criou esses dois homens iguais. E um se tornou um assassino e o outro não. Mas quando a gente tá diferenciando um gênero, aqui a gente tá falando de uma questão da masculinidade. Acho que essa série fala muito sobre masculinidade. Sim, é totalmente sobre Então, questionar essa masculinidade esses padrões, tóxica, esse discurso esses atual. discursos, esses incels e tudo mais. Então, acho que não só a criação desses pais, mas essa escola, essa sociedade, essa comunidade, né? Aquela frase, aquele ditado de é preciso uma... Como é que é? Aquele ditado, como é que é? É preciso uma vila para criar uma criança? É preciso uma comunidade para criar uma criança? Enfim, uma aldeia. Isso, obrigada. Precisa de uma aldeia para criar uma criança. Então, não é uma responsabilidade só desses pais. Então, eu acho que enquanto sociedade, não são as meninas que estão sendo incitadas a questionar os meninos que não... Eu acho que a luz tem que estar sobre a adolescência como um todo. Aquela escola é uma doideira. Eu não seria professor naquela escola nunca. É loucura, é um desespero. Então, assim... E aparentemente é assim que está acontecendo lá, porque eles estão retratando uma realidade. Sim. Não é uma... Sim. Não é uma utopia, uma distopia. E não é uma exceção aquela escola. Sim. Não, é muito inteligente, cara. A criação de personagens é muito inteligente. A menina não ser uma heroína, a menina ter feito bullying. O menino ser dúbio, assim, ele ter... Não, a violência dele não é uma coisa única, né? Respondendo até a tua pergunta de será que aconteceria depois? Eu não sei, porque assim, talvez se a violência fosse mais dosada, talvez os adultos pudessem acordar pra isso e ele não chegar a ponto de esfaquear ela, sabe? Mas assim, o menino era violento, fica provado no terceiro episódio. Exato. Então, assim, talvez o grande barato seja isso. Como o roteiro, de repente, está falando com nós adultos, de galera, se liga, porque uma atitude pode mudar tudo, né? Qualquer que seja. E, cara, se você não tá ligado, você não tem como impedir isso de acontecer. Sim. Por exemplo, meu filho vai ver a série. Não viu ainda porque não deu, mas óbvio que vai ser. Já falei pro meu assistir também. Óbvio que vai ver. E eu quero discutir isso com ele. Tem que entender que, cara, eu não imagino que meu filho fosse... Mas assim, ele tem que entender que hoje em dia a internet você mandou a foto errada pra pessoa errada, isso tem uma consequência, cara. Entendeu? Óbvio que a série ela não funcionaria se o caso fosse um caso pequenininho. O roteiro ele precisa de um conflito pra ele andar, pra chegar naquele final que é uma das paradas mais emocionais que eu vi nos últimos tempos. E assim, e é isso, né? O roteiro vai te levando até aquele ápice do quarto que é incrível. Punk. Mas na vida real é isso. Uma foto errada pode te ferrar. E aí, nesse ponto, vamos voltar então um pouquinho pra menina, porque é ela que começa o bullying. E eu não quero de jeito nenhum culpabilizando ela de absolutamente nada. Porque eu também não acho que ela seja má. Eu não acho que ela tenha feito isso. Não é natural hoje em dia. É da sociedade. Isso, né? Existe um estímulo. Então está tendo um estímulo da sociedade para esses meninos que estão se sentindo desconectados, rejeitados, se juntarem entre eles e terem essa postura misógina. E está tendo esse lugar onde as meninas estão, não sei, uma vontade de vingança, uma vontade de tripudiar, mas também uma coisa estrutural, não é uma coisa consciente. Se alguém perguntasse para ela por que você está fazendo isso, provavelmente ela ficaria tão confusa quanto ele de falar por que ele fez isso. Não é nenhum deles é errado individualmente. Por isso que eu acho que não tem um vilão. O menino da faca, o policial que pegou duro, ninguém ali está agindo fora. É a sociedade, é a maneira como as coisas estão sendo estruturadas hoje. E essa falta de discussão, essa falta de clareza, essa falta de diálogo, de entendimento que esses lados todos não estão conversando. Sabe uma coisa que eu acho que é super legal do roteiro? Eu acho que as pessoas falam um pouco assim de criação de personagem mesmo, né? Eu acho que o foco é o menino e a menina e tal. Mas são famílias reais e todas as famílias têm uma falha de comunicação. Mesmo a dele, o pai fala, ele chegava, se trancava no quarto, a gente não conversava. A do policial, entendeu? A professora que não consegue falar. Todos os personagens têm uma falha de comunicação. Então, na verdade, talvez a grande questão, né, seja isso, assim. A comunicação dos adultos com os adolescentes. Né? É aquele menino, mas poderia ter sido qualquer outro menino ali. E, assim, essa construção de personagem é maravilhosa, assim, porque essa coisa até do vilão, né, que a gente está falando.
O policial, no primeiro episódio, se você tá com pena do menino, você fica com raiva do policial. E aí você entende, e ele te dá uma introdução disso, lá, do telefonema e tal, no primeiro episódio, mas que fica mais claro no segundo episódio, quando você vê o diálogo dele com o filho. Ele também é um pai problemático, né? Ele também é um pai que não se comunica com o filho. Tanto que eu achei que ele era um pai separado, e depois você descobre que não, que ele mora com o menino. Então é isso, assim, E como isso é sutil na história, né? Não é aquela parada do, o cara... É aquilo que a gente tá falando, o cara não bate, o cara isso, o cara aquilo. Como é sutil, né? Isso é que eu acho genial do roteiro, assim. Plano de sequência, legal, maravilha, super legal. Já vi diversos projetos, diversos filmes que são plano de sequência. Se o roteiro não é bom, não adianta, cara. E não você adianta. Percebe que é falso, não tem porquê aquilo Sim. ser... E é diferente daqui, que quer te criar, te colocar dentro dessa história e te coloca. Eu acho que o bom dessas sutilezas também, disso do pai, não ser um pai que bateu no filho e tal, é bom porque pra quem assiste, aproxima. Porque daí você se identifica com esses personagens. Porque daí você para e pensa, caramba, eu sou um pai, uma mãe que tem um filho de 13 anos que passa o dia inteiro trancado em casa mexendo no celular. E eu acho que hoje em dia a gente tá numa era digital em que a gente não tem mais controle do que as crianças, adolescentes ou adultos estão vendo. As porque, por exemplo, de fora são muito maiores. Eu tenho 25. Quando eu tinha 5, 6, eu só podia entrar no computador com a supervisão dos meus pais. O meu irmão, desde pequenininho, tinha iPad. Então, assim, meu irmão tem 15 hoje em dia. Meu irmão, desde, sei lá quantos anos ele tem Instagram, só pros amiguinhos, mas tinha. Pra eu conseguir criar um Facebook, foi um parto na minha família pra conseguir convencer. Então, eu acho que as redes sociais estarem muito mais difundidas, com muito mais fácil acesso, a internet, assim. Eu lembro uma vez que eu cheguei em casa, minha mãe chegou em casa, eu tava no Google pesquisando foto de coelho, a minha mãe ficou desesperada, porque ela ficou com medo do que eu ia achar na internet. Hoje em dia, você não fica com medo se o seu filho tá no Google, sabe? Eu acho que a gente... Deveria. Mas eu acho que a gente tá... Eu tenho medo de TikTok hoje, o resto... Não, o TikTok também é um mundo bizarro, o TikTok também, que pode ser muito... É isso, tudo pode ser muito bem utilizado e muito mal utilizado. Só que a gente não tem mais esse controle. E aí eu acho bom isso, deles terem criado personagens muito fáceis de você se identificar, porque você pode pensar, pode ser comigo, pode ser com a minha família, e aí isso cria uma urgência de diálogo. Sim. Cria-se uma urgência de eu quero conversar com meu filho, eu quero que meu filho veja essa série, eu quero que a gente possa conversar sobre isso. Eu acho que isso é um dos grandes trunfos da série, dessa grande capacidade de identificação, que se dá por conta de um roteiro muito bem construído. Porque se fossem personagens dimensionais que fala, né? Bidimensionais. Obrigada. Bidimensionais, talvez a gente não acessaria tanto, porque daí é muito mais fácil você ver aquele personagem e falar, ele é um outro. Um outro que não tem nada a ver comigo. E aí a série dói um pouco nesse lugar de qual a minha responsabilidade com meu irmão, por exemplo? O que eu tô deixando de fazer com meu irmão ou ajudando meu irmão a fazer? Onde que eu posso tentar entrar ali? Não como se eu fosse a dona da sabedoria e estivesse indo muito bem na minha vida, talvez eu não esteja. Mas eu acho que isso é muito... Ganha muito, assim. Além de serem personagens que, como atriz, eu ia adorar receber qualquer um deles pra interpretar. Que é outra coisa que eu gostei muito nessa série. Eu ando muito cansado de assistir coisas que eu fico me perguntando por que eu tô assistindo isso? Por que eu tô vendo essa história? Essa história é só uma historinha. Quando eu acabar de ver, eu nunca mais vou pensar nela. Não tem relevância nenhuma, não tem enrolado direto, né, porque, cara? Agora que eu descobri o botão do fast forward, tem umas coisas até que eu já sei qual é o final da cena. Eu comecei a fazer isso com algumas coisas. Eu sempre me recusei a abandonar filme no final e avançar pedaços. Meu pai é craque nisso. Um filme que a gente estava falando outro dia que eu te falei, né? Se eu parasse no meio, tanto faz, né? Agora eu vou lembrar agora. Mas esse ele traz uma coisa, ele traz um propósito. Ele transcende a história, a minissérie. Porque você acabou de assistir, o que você quer fazer? Conversar. Você quer conversar sobre, você quer discutir. Sim. Não é à toa que foi... É um bom roteiro, né? Entendemos que esse aqui seria o melhor jeito de começar esse podcast, porque é um assunto que dá vontade de ficar falando por horas e horas. Não, e o fato de que a conclusão é conclusão, mas não é conclusão. Já parou para pensar nisso? Porque a conclusão é sutil porque também. Ele tá São duas conclusões, né, na verdade. Você tem a conclusão no carro, quer dizer, no meu ponto de vista, né? Que é quando o menino liga e fala, eu vou assumir, né? E os motivos nem precisam ficar claros, mas você já imagina que é para diminuição de pena ou qualquer coisa assim. Não sei se tem pena de morte lá na cidade ou qualquer coisa assim, né? A gente não conhece profundamente, mas não importa. Não faz a menor diferença para o roteiro.
Então você conclui a história do menino ali, e aí você depois conclui a história do pai sem fala, com o ursinho. Que é maravilhoso aquela metáfora. Mas, cara, eu já ouvi pessoas que acharam que não tinha conclusão. A história não termina. Como assim a história não termina, cara? A história termina. É porque é o famoso in your face, né? O roteiro não é. Ele não joga tudo na tua cara. Ele não te dá todas as respostas, né? E não precisa. E é isso, assim. Tem a conclusão do menino, tem a conclusão da família e tem a conclusão do pai. Mas é tão... aquilo, né? Não é aquela parada do americano, do Sid Field e do Robert McKee. Da história sobre a trama, quem foi que matou e pegou e você acabou. E aí eu concordo com o que você falou. Se ele não tivesse matado, talvez fosse uma decepção, fosse um final decepcionante. Sim, porque eu acho que não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Quero fazer uma pergunta pra vocês enquanto roteiristas, porque eu esqueci o que eu ia falar. Enquanto você pensa, eu vou falar que teve outra coisa no final que me doeu um pouco pessoalmente. Descobri que a High Take On Me é música de velho. Eu não sei nem que música é essa. A música que toca no carro, na van. Não lembro qual é a música. Take On Me, sim. É porque eu juro que eu achei que era alguma coisa japonesa. Você falou tão rápido. A High Take On Me. Eles estão na van. Eles estão na van e tá tocando. E aí a menina... Take On Me. Eu não vou cantar aqui, porque senão eu não volto mais. Canta! Não tem bop nesse primeiro, canta, vai. Mas eles estão no carro e a menina vai colocar uma música, aí o pai fala, não, eu quero uma música combatida. Ela não sabe o que está falando, aí a mãe fala, sim. não, coloca a Rá. Ou seja, é uma música velha já. Lembrei que eu ia falar. Fala. Foi uma boa... Porque eu acho muito interessante roteiros que não assumem que o espectador é incapaz de entender. Também. Porque tem muito roteiro hoje em dia que é isso. Precisa sublinhar, precisa deixar claro, estampado na sua cara. E eu acho que isso faz a gente, enquanto... Parece que você está sendo chamado de burro, assim. Tipo, que você é incapaz de entender intelectualmente o que eles estão querendo te falar. E aí eu queria perguntar, enquanto espectadora que adora aprender sobre roteiro, para vocês dois roteiristas. Existem artifícios ou existem formas de um roteiro... O que um roteiro precisa para evitar cair nessa armadilha de... por medo de não ser compreendido, querer deixar tudo claro demais, para não, com medo de perder espectador ou de, não ser compreendido. Precisa de um bom executivo, com a mente aberta. Eu ia falar exatamente isso. Você precisa saber brigar com o produtor. Cara, porque não é a gente. São eles que falam, não, isso aqui não está muito claro, explica melhor. Aí Brasil você fala, é complicado não, isso. eu não quero explicar melhor, tá bom assim. Eu quero deixar esse final mais aberto. Não, explica. Impossível. Exatamente essa. No Brasil, vou falar uma frase que é o seguinte, o Ainda Estou Aqui só foi feito no Brasil porque foi feito com dinheiro privado. Hoje... Nunca teria sido aprovado por um executivo. Nunca. Por N motivos. Mas é isso, assim, você tem uma regra de mercado, e que eu acho que não tem certo ou errado, a gente escreve para o mercado. Que se baseia em números, e os números do cinema brasileiro são ruins. Então, o que isso leva? Leva ao medo do risco. E a adolescência é um risco enorme. Assim, podia ter bombou, porque é legal e tal, não sei o quê, mas os caras não sabiam disso quando eles aprovaram, deram green light no projeto. Os caras não sabiam que ia funcionar os 16 takes e que num momento o cara ia conseguir colar a câmera no drone, que isso ia fazer diferença. Mas, assim como Ainda Estou Aqui jamais teria sido feito no sistema tradicional de produção, a Adolescência jamais teria sido produzido por um canal americano qualquer. É uma produção inglesa, criada pelo ator, pelo protagonista, que já tinha um nome... Que era coadjuvante dos filmes do Guy Ritchie, né? Começou ali, fazendo... Parceiro do Jason Statham. Começou fazendo Snatch. Primeiro filme dele. Não, acho que ele fez jogos também, acho que ele fez jogos e trapaças também. Não, acho que foi Snatch que ele foi junto. Fazendo aquela parceria com o Jason Statham. É um filme que passa por fora, porque hoje é tudo algoritmo, é tudo decisão de... o Brad Pitt é produtor da série. É isso. É o dinheiro de quem, cara que quem pode, tem dinheiro para gastar e pode arriscar. Ele fala, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero sair dessa vala de lugar comum. Senão, se tivesse passado por essas camadas todas de executivos que não querem perder o emprego, cuja maior preocupação é não perder o emprego, o roteiro teria sido... Outro. Tira isso de imagina um episódio que são duas pessoas num interrogatório, um menino e uma mulher. Nunca. Imagina, nunca.
É o tipo de risco que não se comete mais, porque hoje está tudo muito indo por esse caminho. Né? É um dinheiro que a gente não tem aqui. Não tem, não adianta que não tem. E é um dinheiro que não retorna aqui. Né? Então, assim, na verdade, quando você escreve roteiro no Brasil, você não está escrevendo só o teu desejo como roteirista, né? Você está escrevendo o que cabe no que você consegue também trazer à tona, vender e produzir, etc, etc. Senão, assim, o que você consegue fazer talvez seja um livro, mas um roteiro não tem como. Então, assim, eu acho que realmente, para a gente conseguir fazer obras tipo Adolescência aqui, a gente precisa de executivos com mais capacidade de risco. Ou fazer de forma totalmente independente e vender. É isso, é bancar. Cara, mais ou menos. Eu fiz coisas de forma totalmente independente e aí você não tem dinheiro para lançar. Não, aí você tem que encontrar alguém que veja o produto aí pronto. O streaming não quer porque não é original do streaming. Ao mesmo tempo, quando você levava para o streaming como se fosse original do streaming, o streaming não quer comprar porque é usado demais. É difícil, cara. Sobreviver de audiovisual, história, criação de história no Brasil é uma matemática que você tem que estar o tempo todo, sabe, batalhando e brigando. A gente já tá, enfim, já passou em muito tempo que a gente tinha calculado, mas vamos nessa. Eu acabei de passar por uma com o meu último filme, cara. É uma ousadia enorme. E, cara, a gente não teve dinheiro pra lançar e pouca gente viu. Filme de terror no Brasil, slash, gore, sério, pesado, bem pesado. E aí? Entendeu? Você não consegue que as pessoas vejam, cara. Daqui a pouco vou soltar no YouTube. Fala, galera, ó, vou botar no YouTube e vejam, porque é tipo Hostel. Era uma opção boa. Pesado. Antigamente, até o YouTube mudar as regras e tudo. Mas aí você não pode fazer isso, porque aí o teu próximo filme você tem que contar com os números que esse filme deu, aí você vira o diretor ou o roteirista que teu filme deu menos de número. Cara, não é assim, eu acho que tem um romantismo em relação à profissão audiovisual em geral, mas roteirista também. O cara achar, cara, eu vou escrever um roteiro, alguém vai ler, vai bancar e vai entender que eu sou gênio. Cara, não é assim. Até espero que aconteça, mas assim, não é assim. Sempre, e vai ter a tesoura do cara, do executivo, que vai, não gostei disso, corta isso, esse final, foi o que ele falou, esse final não pode ser assim, tem que ficar claro que o garoto matou. É meio que isso. A gente teria ouvido isso, com certeza. Com certeza, mas não só isso. O Poderoso Chefão hoje não seria feito. Não. Bonnie and Clyde não o Apocalipse Sinal quase não foi feito naquela época. Pois né? é. O Coppola bancou o Apocalipse Sinal com o dinheiro dele. Bancar, sim. Megalópolis. Que a gente entende que tem bons motivos para não... Eu não vi. Eu não vi. Comecei... Mas podemos fazer um programa falando mal de Megalópolis. Não, porque aí eu vou ter que assistir inteiro, eu não vou conseguir. Pois é, porque tanto da gente falou mal que eu falei... Eu comecei e desisti. Tá. Gente... já estamos no tempo. Nossa. Rápido, né? Rápido. Que isso? Volte. Eu vou adorar. Volte. Vamos falar sobre outras coisas. Vamos. E é isso. Queria agradecer a tua presença aqui. Eu que agradeço. Agradecer, Valentina, Paulo, que deu essa ideia da gente estar fazendo isso, que é divertidíssimo. Não, e eu tô muito animada pra ouvir todos os outros agora. É uma continuação do que a gente já faz da vida. Na vida. Em mesa em de privado, bar. Então, por que não trazer pra cá e de fazer outras pessoas escutar as bobagens que a gente já fala uns pros outros? Tá e na verdade foi daí que surgiu a ideia, na verdade. A gente tava bêbado num bar e aí foi, cara, a gente tinha que falar com as pessoas isso que a gente fala e tal, e seria divertido, etc. Vamos fazer. E vai se ser de um cada sucesso. 10 coisas, uma tiver alguma lógica, fizer um pouquinho de sentido, já valeu. Então, se a gente não for cancelado em 4 depois programas, depois desse programa. Tá tudo certo. Vai dar bom. Gente, então esse foi o Tudo é Roteiro. A gente vai estar subindo um programa por semana. E espero que vocês gostem e sigam a gente nas redes sociais, etc. Tem que dar 5 estrelinhas, tem que compartilhar, porque isso ajuda, tem que seguir. Indica pra se você odiou, indica pra quem você odeia. Se você gostou, indica pra quem você ama. Comenta, tá bom? Tá bom. Isso é super importante. A gente não entende nada disso, a gente tá aqui de aventureiro. Ela super entende, então agora a gente vai virar pra lá o jogo e ela vai explicar o que vocês têm que fazer. Tem que fazer isso. Vai lançar no Spotify também, né? Vamos lançar, você que vai lançar no Spotify. Então no Spotify você tem como dar estrelinha. Tem que dar 5, porque daí ele entende. O Spotify, quanto mais você compartilha, ele entende que o conteúdo é bom. Entendeu? Ajuda a galera do audiovisual, que não tá fácil pra ninguém, tá bom? A gente tá velho pra entender dessas coisas. Tá. Tudo bem, mas vocês entendem de coisas que a gente não entende. Então, é uma troca. Imagina. Obrigado. Foi ótimo. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.